Diógenes, mais uma vez fazendo dupla com você. Tudo bem com você? Como estão as coisas? Ótimo, e você? E o meu amigo Alegria, Dudu. mais um Pode Adotar. Mais um Pode Adotar, o podcast da Angad. E meu amigo Dudu, como é que ele tá? Dudu tá ótimo, Dudu tá aqui estudando nesse momento. A criança tem que ser. E falar, olha, bem propício até essa informação. Não é? Bem propício, bem propício. Hoje... Falei isso agora e pensei, meu Deus, isso não foi combinado. Isso não foi combinado. Nós tivemos aqui uma reunião de briefing de 2h30 com a Voz da Consciência, mas não combinamos falamos isso. sobre isso. Não, porque hoje nós vamos falar sobre a adoção e o acolhimento, como que eles são tratados ou eles devem ser tratados na escola, não é? Esse é um tema que eu acho importantíssimo e cada vez mais eu entendo que nós, pais adotivos, temos que trazer para nós essa responsabilidade também de transformar isso em uma temática que tem que ganhar cada vez mais espaço. E eu falo para você o seguinte, nós estamos numa vibe tipo aquela do Globo Repórter, né? Por exemplo, adoção e acolhimento na escola. Pergunto para você, a escola fala da adoção e fala de acolhimento? E por que isso é importante ser falado? Eu acho que a gente pode discutir esse assunto facinho aqui, hein? Mas tem alguém que pode falar melhor do que nós, né? Exatamente. A gente está muito bem acompanhado hoje, né? Ficaremos, na verdade. Daqui a pouquinho a gente está subindo as pessoas para o palco aqui. A gente está com pessoas extremamente gabaritadas hoje. Não uma, né? Duas, né? Não uma. Hoje nós temos duas. Temos uma dupla maravilhosa para conversar sobre adoção e acolhimento no ambiente escolar conosco. E eu vou chamar a primeira. Posso chamar a primeira, Diógenes? Você é a patroa, você manda. E mesmo que não fosse a presidente da Angad... Eu estou com as pessoas assim, me deixando falar na frente. Não, tá? E outra, e por mais que você, mesmo que você não fosse a presidente da Angad, minha chefe, você é mulher, a mulher tem prioridade, a mulher tem sempre primeira fala, sempre. Obrigada. Bom, primeira convidada que eu vou chamar hoje é a Gilmara Lupion Moreno. A Gilmara é pedagoga, ela é mestre e doutora em educação, professora na Universidade Estadual de Londrina e tem uma vasta experiência em educação infantil. E, lógico, a Gilmara ela é voluntária do Trilhas de Afeto, o grupo de apoio à adoção lá de Londrina, e assessora da diretoria técnica aqui da Angad. Gilmara, bem-vinda, a casa é sua, muito obrigada. E se apresenta para a gente, quem é você, Gilmara, depois disso tudo que eu falei? Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Ou boa tarde, ou bom dia. Do horário, né, que as pessoas forem nos prestigiar aí, né, participando dessa conversa. Obrigada, Jussara, obrigada, Diógenes. Bom, como a Jussara já disse, né, eu sou professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina. Fiz o meu doutorado, fiz o meu mestrado, minha área de atuação sempre foi educação infantil, mas há cerca de 9, 10 anos, eu e a professora Cleide Vitor, não sei se ela vai entrar com a gente, né? Mas, enfim, é a minha parceira de pesquisa sobre esse assunto, escola e adoção, né? Sou, claro, voluntária, né, do GAA, como a Jussara disse, o Trilhas do Afeto, e também estou na assessoria pedagógica da GAAD, o que me dá muito prazer, muita satisfação de poder estar contribuindo. Que bacana, olha só. E não tem problema nenhum do que você falou, é claro que a gente já colocou até lá na abertura a informação de que nós vamos estar com a sua parceira, com a Cleide. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Cleide Vitor Mucini Batista. Ela é eu vou ter que colocar os dedos aqui. Ela é graduada em letras, pedagogia, psicologia, especialista em medicina, psicanálise, mestre e doutora em educação, pós-doutora em psicologia e psicanálise, é pesquisadora, psicóloga e, o mais legal, é assessora da diretoria técnica da Angad. Ou seja, nós temos aqui, junto da Angad, uma
pessoa assim como você, Gilmara, muito gabaritada. E é lógico que eu trago a nossa querida Cleide Vitor para o palco. Seja bem-vinda. Cleide, a casa é sua. Sinta-se. A gente é meio bagunçado assim mesmo, mas é porque a gente faz com carinho, com amor, com alegria. E você, por favor, me conte agora, depois disso tudo, quem que é Cleide hoje, no dia de hoje? Primeiramente, né? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Quero agradecer imensamente o convite, né? E principalmente as provocações da Gilmara, minha parceira, para estar aqui. Quem sou eu? Eu posso dizer para vocês que eu sou uma menina curiosa, sempre fui. E foi essa menina que fez eu transitar por todo este percurso e aceitar algumas proposições e convites de colegas a adentrar neste universo adotivo. Então, assim, uma das coisas que mais também me provocou, e eu sempre cutucava a Gil, né? Por que não o acolhimento? Porque eu escutava das crianças neste espaço o que era a espera, o que era a expectativa e outras coisas mais que a gente vai conversando no decorrer. Maravilha, e eu acho muito bacana, Cleide, a gente vai falar sobre isso, mas assim, só pegando um gancho nessa sua abertura, eu acho muito bacana vocês terem trazido essa questão do acolhimento, porque a gente vê muitas vezes, e aí eu trago muito para o nosso papel de pais adotivos, né? A gente querer levar a adoção para dentro da escola. E quanto é do acolhimento que a gente está levando para dentro da escola também, né? Então, foi algo que me acendeu a luz. Eu, que sou mãe, que tento levar a adoção desde que meu filho chegou para dentro da escola dele, em todas as vezes que isso é possível, não tinha me atentado para a necessidade de falarmos também sobre o acolhimento. Então, eu acho que é extremamente importante esse trabalho que vocês trazem. E a gente, para conseguir, para engrenar aí o papo, né? Acho que vocês podiam já contar um pouquinho para a gente como que surgiu esse interesse, né, de vocês em se aprofundarem nas questões relacionadas à criança, adolescente, convivência familiar e também, lógico, falar do livro. Vocês estão lançando o livro Dialogando com as Crianças sobre Adoção e Acolhimento no Contexto Escolar. Eu estou com ele aqui em PDF, ainda não consegui terminar a leitura, mas estou apaixonada pelo que já consegui ler. Como que surgiu esse projeto? Qual que é a história dele? Onde que as pessoas podem encontrar? Né? Se ele é distribuído, se ele está à venda? Acho que depois de escutar a nossa conversa aqui, todo mundo vai querer saber mais sobre a temática e vai querer saber sobre o livro. Então, contem aí um pouquinho para a gente aquecer os motores para essa conversa, sobre o interesse, sobre o livro. A palavra está com vocês. Posso responder? Claro. Vou começar, então, aqui a contar um pouco dessa história, né? O interesse, eu sou mãe por adoção, né? Tenho 2 filhos e sou também pedagoga. Quando os meus filhos chegaram, eu já tinha concluído meu mestrado, já era docente na universidade, e aí veio junto com a maternidade o ingresso no grupo de apoio, né, no Trilhas do Afeto. Eu sou cofundadora do Trilhas do Afeto, que está fazendo 10 anos, né? Bacana. E aí, então, a gente começou a acompanhar muitas histórias, né, das crianças no grupo que passavam aí pela essa questão da escola, né? Como é que a escola acolhe, recebe essas crianças, né? Porque eu digo sempre, a escola precisa adotar essas crianças assim como as famílias, né? Porque elas chegam, muitas delas de outro estado, né? Ganham uma família nova, então naquele processo de adaptação, e a gente sabe o quão importante a escola é na vida das nossas crianças. Foi daí que surgiu o interesse. E aí surgiu também a coragem de propor um projeto de pesquisa para o meu departamento, né, que é o meu departamento e o da Cleide, e de convidar a Cleide para fazer parte desse trabalho comigo, né, uma vez que nós não tínhamos nenhum trabalho
nenhum trabalho sobre adoção e educação, né? Não tínhamos. Tínhamos poucas coisas publicadas, muito pouca informação. Então, nós começamos fazendo o projeto de pesquisa, depois do projeto de pesquisa fizemos o projeto de extensão, fazendo a formação dos professores, e depois agora estamos com o projeto de ensino, voltando para a questão da adoção na formação inicial dos professores, que são os nossos alunos da pedagogia. Então, essa foi daí que surgiu. Não sei se a Cleide quer complementar, mas fica à vontade para ajudar. Eu poder pensar, né, Gil, que a nossa parceria, e é uma parceria, né, se deu também porque Gil trazia essas questões, e aí a gente vai sendo uma leitura psicanalítica disso. Acho que tem grandes contribuições da psicanálise a esta questão especificamente e a educação como um todo. Então, durante o percurso, né, no projeto de pesquisa, a gente foi se deparando com inúmeras provocações vindas, né, vamos supor, nos grupos de estudos. A gente escutava e acolhia a fala dessas pessoas e dizia: o que a gente pode trabalhar? Como que a gente pode se servir de um material para que atenda também as necessidades desses profissionais, dos pais e tudo mais? E a gente foi, né, Gil? E chegamos aí agora no projeto de ensino, trabalhando com as alunas algumas outras questões. E esse livro, ele está à venda? Onde que a gente encontra? O livro não está à venda. A ideia inicial, o que nos motivou, né, a fazer o livro, era que ele fosse realmente gratuito. A princípio, era para ser um PDF aberto, né, para que os grupos de apoio, para que as escolas, para que todas as pessoas pudessem acessar esse material. E é uma resposta nossa para aquilo que as pessoas nos solicitam o tempo todo, através do próprio grupo de apoio, né? Como é que eu faço lá na escola, né? Mas como é que vai trabalhar a adoção na escola? E para os professores que não têm formação, né? Porque essa é uma questão que sempre nos intrigou e nos motivou a fazer os projetos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E a adoção não está no currículo da pedagogia. Aliás, não está no currículo da maioria das formações, né? Eu posso dizer que não está em nenhuma, né? Nossa, desculpe. Olha, eu sou formada em Direito e assim, né, deveria ter tido uma disciplina exclusiva de adoção, né? Se a adoção ela é um processo eminentemente jurídico, né, ou de estatuto da criança e adolescente, ou alguma matéria específica. Eu não tive. Então, é assustador, chega a ser assustador. Uma coisa que eu estava pensando quando vocês começaram a conversar, e a gente começou aqui o dia de hoje, que eu acho que isso vem até da questão lá da roda dos expostos e tal. Tem que ser uma coisa velada, a adoção é escondida, a adoção não pode ser colocada à disposição de ninguém. Ainda hoje a gente escuta muito isso, né? Eu conversando, às vezes, em porta de escola e tal, quando entra coleguinha novo, e aí as mães me descobrem: você é a mãe do Dudu? E tal, porque fulana me falou que o Dudu me perguntou se o Dudu era adotado. Falei para ela que não podia falar sobre isso. Falei: não, mas pode sim, deve. Inclusive pode com ele. Né? Aconteceu o ano passado isso, com a mãe de uma coleguinha. Enfim, deixa só eu fazer uma pergunta para complementar o que a Gilmara estava falando. E o link para a gente acessar o PDF do livro, será que a gente pode deixar aqui na descrição do episódio, assim que a gente soltar, para as pessoas poderem acessar? Sim, o link pode ficar disponível, né? Isso não foi combinado também, tá? Nós estamos fazendo muitas coisas que não foram combinadas, vocês me desculpem. Mas ele tá disponível, né? E aí, só para concluir, né? Nós conseguimos, por meio do Trilhas do Afeto,
o patrocínio, né, da usina hidrelétrica de Itaipu, e isso nos possibilitou a impressão de alguns exemplares, né? E nós conseguimos, então, enviar estes exemplares para todas as secretarias municipais de educação do Paraná, que são 359 municípios, e parte dos municípios de Mato Grosso do Sul, né? Por conta da abrangência da usina. Então, alguns municípios de Mato Grosso do Sul também receberam, né, o livro impresso. Né? Quem foi o nosso patrocinador, por gentileza? Repete para a gente, por favor. A usina hidrelétrica de Itaipu. É coisa pouca, né? Maravilhosa. Maravilha, uma salva de palmas, porque realmente é um incentivo bacana para a adoção. Isso faz toda a diferença, né? São essas atitudes que realmente fazem a diferença, fazem a gente tornar um trabalho que é muito maravilhoso, visível, acessível e instrumento mesmo de mudança de comportamento, mudança de paradigma. Eu acho sensacional. Sensacional. Bacana. Eu queria tomar um pouquinho essa questão do trato, né? Como tratar de um assunto tão delicado, um assunto que exige do outro uma certa, eu falo que de falar de uma maneira respeitosa a ser. Então, eu acho que ainda tem muito a se vencer, tem muitos tabus, tem muitos mitos em torno da adoção, do acolhimento, e como a professora Gilmara disse, muito bem disse, a criança tem que ser adotada por todos no seu contexto. E a escola faz parte desse contexto. E aí eu pergunto para ti mesmo, Cleide, a escola hoje fala de adoção ou não? De adoção e de acolhimento, né? As duas coisas. Agora eu não esqueço mais. Acho que a gente já avançou bastante. Só que ainda é um tema muito delicado, porque eu tenho que fazer cair muitas construções minhas. Enquanto essas construções, eu falo que não caem desse lugar, ainda tem uma leitura enviesada. É desconstruir para começar a construir de novo, né? Eu escutei de uma das crianças que eu atendo, né? E ela veio por outras questões, e ela me disse que causa-lhe estranhamento quando escuta de pessoas que dizem: nossa, que você teve muita sorte, né, de ser adotado por esta família. E aí ele fala assim: por que será que me perguntam de sorte? Eles estão se referindo às questões financeiras dos meus pais? O que é aqueles? Então, assim, ele conseguindo dizer disso, sem ser atravessado. Então, a gente ouve muito ainda falar: ele está sendo criado, que sorte que tem essa criança, né, de ser criado. E é muito, não é pouco, é o tempo inteiro. E o professor tem que ter uma escuta sem ruídos, né? Escutando muitas vezes crianças no acolhimento, que é uma paixão minha também, e a professora solicitou, né, que eu fosse observar essa criança, porque ela chorava o dia todo, em vários momentos da rotina da instituição. Creche. Mas quem é que escuta? Será que alguém perguntou para ela o que a faz chorar? O que a toma? Então, muitas vezes, a gente não para escutar estes meninos e meninas que também estão na fila. Se os pais estão na fila de espera, eles também estão na fila de espera. E a fila de espera deles é realmente muito mais sofrida, né? E aí que eu até vou, eu saio um pouco da nossa temática, porque essa sua frase, ela é extremamente importante e ressoa com algo que a gente fala todos os dias. A gente precisa começar realmente
a fazer as pessoas enxergarem que a adoção não é algo que parte dos adultos. A adoção é algo que parte das crianças e adolescentes. Então, a gente às vezes foca muito, quanto tempo vai demorar, né? É a pergunta que todo mundo que trabalha em grupo de apoio à adoção recebe pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. E aí, quanto tempo demora? Na verdade, quanto tempo está demorando para aquela criança, para aquele adolescente, para ter uma família? A pergunta tem que ser essa. Eu acho que o foco de todo o trabalho, de toda a rede, tem que ser esse, né? E como é que a escola tem falado, tem tratado da história de vida dessa criança ou adolescente, tanto os adotados, né, já adotados em processo de adoção, quanto aqueles em acolhimento? Eu queria até aproveitar, Jussara, para colocar mais um pontinho que me veio à cabeça nessa questionamento. Gente, esse vai ser o episódio que mais foge das nossas programações ever, porque o assunto é muito maravilhoso. É gostoso, e assim, por exemplo, eu trabalhei muito com a questão dos nomes sociais, os nomes afetivos e tudo mais, e a escola tem uma resistência absurda, técnica, emocional, sei lá que tipo de resistência que eu posso listar aqui, depois a voz da consciência vai falando ali, em chamar a criança pelo nome, às vezes já está num processo elevado já na adoção, ou está lá no acolhimento, já está começando, e tudo isso traz, então, um impacto muito grande, né? A gente está falando da parte da psicologia, também da pedagogia, como que as professoras, os técnicos devem atender essa criança. Completando todo esse bojo aí, vocês respondem, eu já paro de falar também. Bom, acho que... Vamos falar do livro. Eu acho que o livro responde muito muito disso tudo. Foi essa a nossa intenção, né, Cleide? O livro, como diz um colega nosso aqui da UEL, aliás, o editor, né, da nossa editora, aqui a Eduel, o livro é quase um livro didático, né? Porque maravilhoso isso. Ele é quase um livro didático, porque ele traz o passo a passo, né? Ele traz como trabalhar, né? E aí, no primeiro momento, nós trouxemos, né, questões conceituais do que é adoção, que eu acho que é importante para todo mundo. E eu acho que a nossa sacada com o livro, a nossa intenção foi trazer, propor, né, contribuir para essa tão almejada cultura adotiva que nós tanto falamos no universo adotivo. E a gente entendeu que o caminho seria através das crianças, né? Que poderíamos começar desde a mais tenra idade, como a gente coloca no livro, que é desde as crianças da creche. Então, as sequências didáticas, elas estão organizadas para trabalhar com as crianças na creche, de 0 a 3 anos, de 4 a 5 anos na pré-escola, e no ensino fundamental de 6 a 10 anos, né? E aí, todos os temas, que é adoção, Dia Nacional da Adoção, atitude adotiva, isso está lá no primeiro capítulo. No segundo capítulo, é essa questão que a Jussara colocou, que traz a história de vida, que é o que mais aparece nos grupos de apoio à adoção, a questão do nome, como o Diógenes falou, a foto da barriga da mãe. Meu Deus, essa da foto da barriga da mãe, sabe? É um clássico, né? É um clássico. É o clássico filme de terror da família adotiva. A árvore genealógica, né? A questão do próprio nascimento, né, da criança. Então, a gente fez essa tentativa, né, de colocar tudo isso ali, de como o professor deve trabalhar, porque, como já foi dito, existe ainda esse tabu, né? É adotado, mas eu posso falar que ele é adotado, né? Ele sabe sobre a adoção dele, ele sabe que ele é adotado, né? E os colegas já, né, o professor precisa estar preparado, porque eu falo que a criança adotada, ela precisa ter a sua história de vida respeitada, mas ela não precisa, a gente não precisa ter dó, ter piedade. Exatamente. Tem uma pergunta que me veio aqui, Gilmara, nisso aí que você está falando, pergunta para vocês duas, pela expertise de vocês, até trazendo uma questão que não foi combinada, claro, porque esse episódio está maravilhoso, a gente está fazendo assim,
várias coisas que não foram combinadas. A gente começou lá da 9ª pergunta para cima. Trazendo até uma questão que eu vivenciei, quando você disse essa questão do nascimento, da foto da barriga e tal. Eu passei por uma situação dessa com um livro, e essa é a minha pergunta. Não foi uma ação que veio aleatoriamente da escola, um livro didático que era adotado na época, pedia, numa atividade do livro, para que a criança colasse ali uma foto do dia que nasceu. Na época, o Dudu tinha ali os seus 2 anos e meio, 3 anos, não tinha mais que uns 3 anos, não. E a gente fala de adoção desde o dia 0, e aí eu estava lendo a atividade com ele e falei, filho, pede aqui uma foto do dia que você nasceu, então vamos escolher uma foto de quando você chegou e a gente cola e a gente escreve, eu nasci para minha família com tal idade, no dia tal, tal, tal. E foi assim que a gente fez. Mas o livro de vocês, ele traz muita orientação para como os professores podem e devem agir na formulação das suas atividades. E quando isso vem de um livro didático que a escola já puxou e isso vem pronto, qual que é o cuidado que se pode ter? Como que a gente pode tratar isso? Vocês colocam isso no livro, vocês orientam? Como que é tratada essa questão? Acho que é pertinente a sua questão. E nós, em algum momento, num dos projetos, a gente analisou livros didáticos, né, Gil? A gente fez leituras, né, daquilo que, como era tratado junto com os alunos. O livro didático, ele pode servir como um suporte, mas tem que ir para além dele. Né? Então, as orientações que a gente faz se vai até aqui, eu posso ir além. Né? Como eu poderia trabalhar este tema considerando todas as crianças. Até porque todas as crianças, todos nós, que eu vou entrar pela minha via, somos adotados. Não é porque eu nasci de uma mãe biológica que eu fui adotado por ela. Exatamente. Passa também por essa questão da adoção. E eu posso não me sentir adotado pelos meus pais biológicos. Sim. Então, por isso que eu falei lá em algum momento, dessa delicadeza, dessa sutileza na escuta e no olhar do professor, de como é que eu posso trabalhar um tema de uma forma respeitosa com todos que estão aqui. Sim. Porque todos que estão na sala vêm e traz na sua bagagem, na sua mochila, sua história. Vou até levantar a mão aqui para a professora. Fazer a pergunta assim, nesse ponto entraria a questão de Dia das Mães, Dias dos Pais, dia de não sei quem, mas a minha mãe já faleceu, meu pai já faleceu e tal. Eu acho que isso tudo tem uma nova visão desses momentos dentro da educação, né? Muita escola já tem substituído pelo Dia da Família, né? Dia da família, dia de quem acolhe, né? Sim. E o que é bastante positivo, né? Acho que o bacana do livro, né, e a gente tem falado isso repetidamente, é que o livro não é só para a professora que tem criança adotada na sala. É para todas as crianças, é para a gente falar de cultura adotiva, né? Isso é necessário para sair da bolha, né, como um todo, porque essas crianças elas vão conviver, e todas as pessoas vão conviver com pessoas adotadas em todos os ambientes. Então, essa formação, isso faz parte da formação do ser humano, do indivíduo, né? Acho que é extremamente importante você frisar que não é específico para o professor com crianças adotadas dentro de sala de aula. E eu penso até já que interrompemos a Gilmara... A gente está muito falante hoje. Mas eu penso até o seguinte... Ótimo. E eu acho que as coisas... A gente não deve destacar o adotado. Ele deve fazer parte do grupo. Né? Então, porque eu tenho adotado, eu tenho ido... Não.
é todo mundo a mesma coisa, todo mundo igual, que a gente sempre prega, filho é filho, não importa a forma dele existir naquela família. E aí é onde esse livro, inclusive, nós vamos falando aqui que nós não vamos contar as mágicas do livro, você deve buscar o livro, tem aqui no link, aqui embaixo, né? E aí você vai saber mais sobre o assunto que elas estão falando, mas é isso, né? Eu acho que é uma coisa de nivelar todo mundo igual, né, Cleide e Gilmar? Acho que o que a Jussara perguntou e que a Cleide também falou do livro didático, que nós chamamos, são as adequações metodológicas. Né? Então, você vai trabalhar, porque a escola, ela não faz por mal. Né? Eu vou provocar aquela família, eu vou pedir uma foto de quando estava na barriga da mãe. Não é isso, né? Tem um currículo para ser seguido. Eu digo que a criança precisa ter conhecimento da própria história, até para ela se situar nessa história, para ela poder conhecer a história do bairro, a história do estado, a história do município. Enfim, ela é um sujeito, né? Ela é uma cidadã, ela precisa disso. Então, a gente precisa das adequações. E a orientação que a gente tem feito é que o professor, ciente que ele tem uma criança adotada na escola, que ele se antecipe junto a essa família, sabe? Que ele chegue para o pai e a mãe e diga, olha, esse semestre ou esse bimestre a gente vai trabalhar com esse conteúdo. Como é que você pode compor a linha do tempo, né, da história de vida do seu filho? Como é que a gente pode fazer isso? É diferente de quando a atividade chega nua e crua para o pai e a mãe no final do dia, sabe? Quem é pai e mãe sabe, né? A gente chega no final do dia bem cansado, assim, e aí chama lá o caderno para você ajudar com a tarefa e tá lá aquela coisa. Que você fala, meu Deus, como essa escola... O que eu faço com isso agora, né? Olha, né? Que falta de empatia. Pois sabe que a criança foi adotada, por que faz isso? Então, a orientação é essa. Que os professores possam se antecipar e, junto com a família, construir, assim como a Jussara fez, e como muitas mães fazem, né? A partir de quando você quer contar a sua história, né? Eu acho que essa parceria da escola com as famílias, ela é extremamente importante. Ela é essencial, né? Porque é aquilo que vocês estavam falando no começo. Os professores, a não ser que eles tenham uma vivência adotiva muito próxima, na grande maioria das vezes eles não têm conhecimento da adoção. O conhecimento que chega para eles da adoção é o mesmo conhecimento do público em geral, que vem ou pela novela ou pela página policial. Eu costumo dizer que são os dois extremos. Ou é a romantização, tudo é lindo, conto de fadas, ou é aquela história de terror que tudo deu errado. Ninguém fala que um filho biológico fez tal coisa, mas quando é algum filho adotivo fazendo alguma coisa errada, né, aí é a primeira coisa que aparece na manchete da página policial. Então, se o professor, a gente está falando de seres humanos, de feeling, de sensibilidade, se ele não tem uma vivência muito próxima da adoção, ele não vai ter esse conhecimento aprofundado. Então, a escola, sabendo que essa situação existe, né, ela se aproximar das famílias é um jogo de ganha-ganha, né? O que vocês acham? Quer responder, Cleide? Fiquem à vontade. Eu contribuo. Eu acho assim que é fundamental essa relação, né? E aquilo que a Jussara acho que também já disse no início do episódio, né? E a orientação que a gente dá para as famílias dos grupos de apoio à adoção, ou mesmo quando a gente está com os pretendentes, né? De que nós, enquanto pais, possamos levar essa informação. Então, se eu estou lá no grupo e se eu recebo o link do livro, eu vou fazer esse livro chegar na mão da professora do meu filho. Né? Então, eu vou ajudar essa escola a adquirir conhecimento sobre a adoção. Né? E o que a gente percebeu ao longo dos projetos, né, que estamos aí batendo uma década, é que, a princípio, o professor ou a escola, ao meu ver, ele não vê muita relação da gente levar essa temática para um curso de formação, né? Porque somos minorias. Então, quando a gente pensa no todo, eu falo assim que qualquer outro tema, alfabetização, literatura infantil, musicalização, é algo que atende a maioria, né? Mas essa temática, quando nos dão oportunidade
de apresentar, né, o que a gente tem para falar sobre esse assunto, o que a psicanálise pode contribuir, o resultado das nossas pesquisas, os professores se abrem. Né? E eles se abrem, a gente tem percebido assim, uma procura bem significativa pelos projetos dentro da UEL, o que nos deixa muito... Eu ia perguntar para ti, Gilmara e Cleide, as escolas têm aceitado esse conteúdo, têm buscado, têm falado, não, tudo bem, é uma sugestão boa, mas e aí? Eles têm acolhido isso? O que vocês têm sentido? Cleide, acho que é importante trazer a contribuição que nós tivemos da rede municipal. Fala aí. Sim. Mas eu vou retomar uma questão que eu acho fundamental. Acho que a escola e a família são parceiros. Desde que um não invada o lugar do outro e diga o que o outro tem que ir assim por diante. Até para não cair na questão de julgamento, de culpabilização, de leituras, às vezes, superficiais daquilo que vem do outro. Então, ainda acontece, mas a gente considera que avançou muito em relação a isso. E a gente tem sido convidado, né, por alguns profissionais da rede municipal para poder falar da temática. Isso também já é uma conquista, não é, Gil? Maravilha. Não só para o nosso município, para outros municípios. E o livro, ele contou com a colaboração de 2 professores da Rede Municipal de Educação, que nós somos docentes da Universidade Estadual de Londrina, trabalhamos com a formação inicial, né? Mas a gente queria a opinião de quem estava lá no chão da escola, né? Quem é que estava lá no dia a dia com as crianças, para saber se aquilo que a gente estava propondo ali no livro, que é importante dizer que o livro não é só meu e da Cleide, nós organizamos, né? As demais autoras são 6 estudantes do curso de pedagogia, algumas delas hoje já com mestrado, né? Outras já estão na rede municipal de educação, mas que começaram com a gente, né? Então, a gente precisava de ter um aval, né, da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa desses professores, para saber se aquilo que a gente estava propondo ia ser possível de acontecer lá na escola. E foi um baita exercício para a gente de conversar, de fazer os ajustes, né? E eles contribuíram muito. Então, aqui no nosso município, a gente conseguiu essa parceria, inclusive no currículo, né, do Estado do Paraná, essa observação acerca da adoção, de como trabalhar, de comunicar as famílias e de respeitar a história de vida, está contemplado. A gente pôde opinar e ser aceito. E eu acho muito bacana isso que você traz de quem são as outras autoras e situar quem são elas dentro do campo de atuação, né? Que elas são estudantes, que elas estão já inseridas na rede, porque quando a gente leva, eu sou uma defensora da gente levar a adoção para dentro das universidades, porque a gente acaba ali formando os profissionais que vão dar continuidade para o nosso trabalho e vão ser multiplicadores em ambientes que a gente talvez não conseguisse chegar, né? Então, assim, que bacana ver que estudantes se dispuseram também a fazer um mergulho nessa questão da adoção dentro das escolas e, com certeza, levar, também resolverem, né, levar isso para as suas atuações profissionais. Eu acho que esse é o nosso maior multiplicador. E esse trabalho que vocês têm feito direto, né, no Estado e nas secretarias de ensino, eu acho que isso... é meu sonho, né? Que eu já vou sonhando grande. Isso tinha que ganhar proporções nacionais para que a gente realmente conseguisse atingir o público. A gente sabe que nem todo mundo tem ouvidos de ouvir, mas se a fala valer para uma pessoa, vai ter valido a pena, ela vai se tornar multiplicadora. Mas aqui ouvindo vocês, rolou um sonho de segundos aqui, que essa conversa de vocês com secretarias de educação
pudesse ganhar um nível nacional. E talvez por esse podcast chegue a secretarias de educação de outros estados que chamem vocês também. Vamos torcer para isso. Pode rolar um projetinho, né, Jussara? Já estou sonhando com isso, gente. Pensando também, olha, né, ó, que bacana. Ouçam, né? Falem sobre. Eu acho que é bacana, né? Acho que a gente está muito feliz com o resultado do livro, porque a gente, não sei se a gente, acho que a gente vai ter tempo de falar todo do livro, né? Mas ele traz a questão também do acolhimento, né? Então, as pessoas vão encontrar lá como trabalhar, por exemplo, a questão do abrigo, da família acolhedora, né? O apadrinhamento afetivo, como é que a gente pode trabalhar isso desde os pequenininhos, né? Como é que essa madrinha pode ser recebida na escola, né? Como é que a gente acolhe essa pessoa querida lá das crianças? Então, o livro fala disso e tem um capítulo que eu gosto muitíssimo, que é o que traz a diversidade familiar, porque a gente se colocou aí no desafio, né? De trazer diferentes composições familiares, buscando dar visibilidade, que essas crianças possam também se ver representadas, né? Nas atividades, nas propostas que a gente colocou ali. Mas o livro as pessoas terão que acessar, né? Cleide, qual que é o seu capítulo preferido? Gilmar, eu estou aqui já, de novo, né, puxando questões que não estavam no roteiro. Gilmara falou qual que é a abordagem preferida dela. Qual é a sua, Cleide? A gente sempre tem uma abordagemzinha preferida dentro de livro. Eu gosto de histórias. Então, assim, no capítulo, uma das partes que vai falando um pouco da história de vida, né, da importância de escutar, como todos nós temos uma história de vida, né? Então, é pensar porque assim, as pessoas já fazem julgamento. A mãe foi isso, aquilo, ele vai responder desse lugar. A questão não é essa, a questão é o que eu faço com a história. Porque cada um lê de um lugar diferente a sua própria história. Então, isso me chama bastante atenção. E quando a gente entra nas questões da literatura infantil, como a arte, de um modo geral, trata esta temática. E aí a gente vai viajando junto, né, com os livros, né, de um modo geral. E nós fizemos oficinas, né, Gil? Vamos chamar de oficinas, junto com as meninas, de análise desses livros de literatura infantil. Então, a Gil me provocou de uma tal forma que eu escrevi livros também de literatura que falam. Que legal! E eu falo que, num dos livros, que é isso, é um encontro. A adoção é um encontro. Sim. E que pode se dar de várias formas. Então, assim, a gente trouxe a questão das histórias, da literatura, do cinema, para podermos pensar. Vou fazer uma pergunta emendada no que você está falando, Cleide, e acho que você pode emendar a resposta também. Você está falando das histórias e tal, e fiquei curiosa com os livros de literatura que você escreveu, curiosíssima, e queria saber se no próprio livro ou se aqui vocês sugerem obras específicas, né? Literatura infantil, infanto-juvenil, para as escolas e para a gente também. Eu tenho um acervo, mas nunca acho que é o suficiente. Livros, filmes, o que vocês sugerem? Se vocês sugerem no livro, se vocês não sugerem, se vocês não sugerirem, eu já quero uma lista aqui, assim, sem combinar. Sugerimos, Jussara, no livro sugerimos muita coisa. Muitos. Inclusive, está à disposição também de quem se interessar vários artigos que a gente publicou, né, e outras coisas, não só nossos, mas a gente fez todo um apanhar, e a gente traz um repertório de literatura infantil e de cinema e etc. Vocês vão amar. Já estou fazendo isso.
Quero saber, Diógenes, desculpa te cortar, porque agora eu estou muito curiosa. Quero saber o livro infantil ou infanto-juvenil preferido de cada uma de vocês para tratar de adoção e acolhimento com as crianças no ambiente escolar. Peguei de surpresa, eu sei. É isso, gente. Hoje está sendo tudo. É difícil selecionar Quero mas a Gil sabe que eu tenho preferência e toda vez que eu vou contar a história, eu conto essa mesma história. E assim vai, né? Mas... Qual é? Gil. A Gil sabe qual é. Vamos ensinar, vamos lá, Gil. Todo mundo nessa mesa. Vou pegar minha cola. Vou pegar minha cola. Então, porque a pergunta que eu ia fazer, no livro tem essa listagem para poder ficar apaixonado. Uma pergunta que a Voz da Consciência fez, Cleide, que eu quero que você aproveite, é o seguinte: nós vamos colocar o link de vocês no nosso podcast. Nós, no site da Angaad, podemos colocar esses livros, esses artigos, esses links lá para que essas pessoas possam ter acesso também? Claro que pode. Então, show de bola. Vou aproveitar que tem coração. O seu faz, o meu não. Que porcaria. A gente trouxe uma análise lógico, não dá para fazer um maior aprofundamento de alguns filmes que as pessoas assistem e não têm, né, consciência que aquilo trabalha acerca da adoção, ou mesmo a questão do abrigo e etc. E filmes que a gente vai discutindo, porque eu e a Gil, a gente conversa muito, né? Olha, dá para perder por essa via, aqui dá para puxar, né? Um assunto que é muito delicado de se tratar. Então, vou pegar um filme. Tá. E que a gente escreveu um artigo sobre, né, Gil, também. Aliás, a gente escreveu vários anos. E como eu gosto também, e a Gil também, né, a gente sempre traz ou uma história daquilo que foi vivido, né, tem vários causos para contar, e de outros livros de literatura que nos convocam. E a gente vai fazendo uma análise, né, dessa literatura. Um filme que eu gosto muito é Matilde. Matilde é maravilhoso. E tem tantas coisas que dá para trabalhar nele, né? E uma delas é que ela não foi adotada por seus pais biológicos. Isso a gente vai ler dessa forma bem cruelzinha, né? Para mostrar que a adoção passa por essa via do biológico também. Sim, isso é importantíssimo. A professora acolhe e adota. Então, tem várias nuances, tem que ler para saber, né? Tantas outras coisas. E o seu, Gilmara, qual é? Então, eu fui buscar aqui na minha cola. Eu vou ajudar a minha colega. O livro que ela sempre conta a história, que ela ama, é A Vaca que Botou um Ovo. Toda vez eu conto essa história. Eu não conheço. A Vaca Botou um Ovo. Eu amo essa história. Meu Deus, a adoção é foco secundário, né? Mas é maravilhoso. E as crianças gostam muito de animais. Então, a Cleide ama essa história. Ele é realmente uma graça. Que legal! A Vaca que Botou um Ovo. E, assim, eu sou apaixonada por literatura infantil que trata sobre adoção e tenho feito é o meu hobby hoje. Então, eu tenho, sempre que chega alguma encomenda, né? E é um livro de literatura infantil, eu fico super feliz e tenho mantido a minha biblioteca. Mas, assim, é muito difícil escolher mas acho que Filho é Filho, da Mariana Muradas. Meu preferido! Eu amo esse livro, eu acho que ele já me encanta pela capa. Eu falo que ele tem uma textura. Ele é muito bom. Aqui eu tenho... o meu preferido, é o preferido do Dudu também. Dudu pede para ler ele direto
a gente acha que as questões estão resolvidas, estão ultrapassadas. Dudu já tem 10 anos e meio. Nossa, vai ler Filha, Filho. Ele pede para ler Filha, Filha. Às vezes a gente vai deitar, ele pega para ler. E desde a primeira vez, quando eu comprei o livro, ele olhou as ilustrações. Eu fiz uma live com a Maíra semana passada e eu falava sobre o livro. Ele olhou as ilustrações a primeira vez e falou: mamãe, somos nós dois. E como ele nos reconheceu no livro, se tornou um livro muito nosso. Né? Na época, quando eu comprei, eu mandei uma mensagem para a Mariana agradecendo. Eu falei: cara, que bom que você escreveu esse livro, porque ele é maravilhoso, a ilustração é perfeita. Eu acho que esse livro ele tinha que estar na rotina escolar para a gente tratar de filiação, porque ele traz o biológico, ele não desponta, né? Ele não desassocia, não coloca uma coisa, outra coisa. Ele fala que todo filho é biológico, todo filho nasce de uma barriga. E eu acho muito lindo isso, que nem todos os braços que cuidam são o mesmo da barriga que nasce, né? É muito maravilhoso como ela conseguiu colocar isso. Uma filha adotiva consegue, às vezes, falar coisas que a gente não conseguiria. É o meu preferido, e a gente teve a honra de ter a Mariana num evento aqui do município, ela teve uma participação e foi bem bacana. Então, é isso, a gente tem que fazer essa literatura chegar na escola, né? Eu acho. E filme, Gilmara, qual é o seu preferido? Eu adoro Tarzan. Aquela cena da mãe, né? Do rosto. Que ele coloca a mãozinha, sabe? Ela também. Eu amo. É maravilhoso como ela adota aquela criança. Eu gosto bastante. Lúdico, e a gente está fazendo trecho de uma forma meio superficial, mas precisa ler para a gente. Isso é muito aprofundável. As pessoas precisam se aprofundar. O meu filme preferido é Meu Malvado Favorito. Sim, também. Quando a gente eu já tinha assistido Meu Malvado Favorito várias vezes quando eu me atentei que era uma adoção de crianças de grupo de irmãs, né, crianças mais velhas, e a gente trazer isso para o protagonismo do filme, né, por um pai solteiro, e a gente trazer esse protagonismo do filme. E eu acho legal que quando a gente começa a trabalhar essa visão crítica nas crianças, elas mesmas vão buscando essa associação. O Dudu me chamou para assistir um filme, não lembro qual era, mas não era desenho, já era um filminho. No domingo, e aí eu tava com muito sono, eu dormi. Mas quando ele foi, eu falei: filho, que filme é esse? Ele falou: mãe, é um filme que o menino mora no acolhimento desse jeito. O menino mora no acolhimento e aí ele joga basquete, ele ganha um tênis de basquete, e aí eu comecei a assistir o filme e a cena era das crianças discutindo no acolhimento se iam ser adotadas ou não. E foi ele quem me chamou para assistir o filme. Então, eu acho muito legal essa identificação. Quando a gente traz a adoção como algo natural, eles também voltam, eles também trazem isso na devolutiva, né? Diógenes, vou perguntar o que a Voz da Consciência perguntou, só para você responder no ar. Você tem um livro ou filme preferido tratando da temática, amigo? Pois é, eu achei que eu ia escapar dessa. Na verdade, eu não tenho tanta preferência assim. Gosto bastante de navegar sobre todas essas nuances. Gosto muito do Malvado Favorito, gosto bastante. Mas um filme que me chamou muita atenção, até porque eu tive a honra de receber da Paramount o direito de lançá-lo no Brasil. Infelizmente, nós não tivemos condição, mas o direito nos foi dado, de lançá-lo no ENAPA em 2018, é o filme De Repente Uma Família. É um filme que eu chorei todas as vezes que eu assisti, por conta da construção daquela família, até porque aquela adoção aconteceu de maneira sem aquele romantismo que a gente já falou. Porque é uma história real, né? Uma história real. E assim, a minha história é assim, eu não sou filho adotado, mas eu casei com uma pessoa que já tinha 3 filhos e eu tive que adotá-los
e eles me adotarem também, a ponto de hoje eu ser avô, já de 3, e o vozão. Então, toda essa adoção passou na minha vida a questão da revolta do adolescente, do apego do mais novo, e assim vai. Então, é um filme que eu poderia listar como o top das minhas oportunidades, assim, de falar sobre o tema, de estudar o tema. Eu queria só voltar numa questão aqui que a gente falou bastante e acabou focando muito, né, na questão da adoção e tal, natural, e até um pouco do acolhimento também, mas e o respeito a essa história pregressa, né, essa história que essas crianças, esses adolescentes trazem, né? É importante que isso seja também trazido dentro do ambiente escolar, que tenha um espaço para que isso seja falado, conversado, né? O respeito a essa história, ao biologismo, a que isso também possa aflorar nesse ambiente escolar. Vocês acham que é lugar para isso? Eu considero que sim, né? Até porque, veja, a criança não chega na escola como uma folha em branco. Ela traz, né, como eu falei na mochila, a sua história. E eu acho que a escola é um lugar que tem que acolher e escutar essas crianças acerca de como elas leem a sua própria história. Então, não dá para negar que todos somos filhos de uma mãe biológica. Sim. É o que eu faço com essa história. Então, quando a gente vai escutando de todas as crianças acerca do seu nascimento, daquilo que ela supõe, das suas construções e mesmo das fabulações que elas precisa ter esse espaço, né? Tem que ter. Eu falo que a escola é um espaço de diálogo, é um espaço de encontro com outros, sem nenhum atravessar a história do outro, mas de uma forma respeitosa, escutar aquilo que vem, as angústias, como foi construído inúmeras coisas pelas crianças. E muitas vezes... Essa fabulação é importante nesse processo, né, Cleide? A fabulação é importante. As teorias que as crianças constroem acerca da sua origem. Sem julgamento, né? E fabulamos, né, algo sobre a nossa origem. E aí é um espaço aberto, sem julgamento, tem muito disso. Ai, que dó dessa criança. Nossa, que história. A gente ainda escuta. Muito. Muito. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Gente, o nosso tempo tá acabando. Jorge, você precisa arrumar uma vinhetinha, um negócio que falar quando a gente fala que o tempo tá acabando. Porque o papo tá tão gostoso e eu me vejo tão inserida nessa conversa que eu ficaria aqui conversando com vocês por horas, porque eu sou a mãe chata da escola, sabe? Eu sou a mãe chata, eu sou a mãe que cobra ter mais livro, eu sou a mãe que leva as questões para serem conversadas, a mãe que fica falando na porta da escola, eu sou esse tipo de mãe. Então, assim, eu fico tão feliz de ver essa iniciativa de vocês. Grava podcast na porta da escola. Já fiz isso também. Tem isso também. Eu nem sempre estou nas gravações, mas fiquei muito feliz de estar hoje. Diga, Cleide. Que bom. Eu e minhas provocações, eu não sei se isso já foi feito. Fique à vontade. Porque a gente precisa também abrir espaço para que as crianças possam falar do lugar delas. Escutar essas crianças, eu acho que se faz urgente, importante, isso é dar um lugar, dar voz às crianças, que muitas vezes não são escutadas. Com certeza. Acho que é uma colocação extremamente pertinente, importante e que fica
como um recado, eu acho que assim, para o nosso caminho de final de papo. Porque a gente está falando de como é a adoção, mas a gente não pergunta para eles como é para eles a adoção, o acolhimento e outras coisas mais. Eles precisam Bacana. desse espaço. Maravilhoso. Vamos Maravilhoso. já para a próxima, nós vamos ouvir todo mundo agora. Maravilhoso. Meninas, queremos que vocês deixem aí uma mensagem final e eu acho que falando, né, um pouco tanto de como foi a experiência desse trabalho, deixando um convite para que as pessoas acessem, para que esse material seja também replicado, que ele chegue em maior número de mãos possíveis, né, como um instrumento maravilhoso que ele foi construído. Palavra de vocês para uma mensagem final, para um recadinho que vocês queiram deixar. Cleide, pode começar com você, que já está em destaque aí no palco. Seriam tantas coisas, mas primeiro, pensar que a gente tem que ter mais abertura e que as transformações não acontecem se a gente não se possibilitar o diálogo com todos. E que vocês se deliciem comigo. Ai, maravilhoso. Bacana. Eu fiquei muito feliz com isso. Gilmara, você. Bom, assim, é muito difícil a gente, né, resumir aqui o que a gente está vivendo com o Dialogando. Realmente está sendo maravilhoso a gente poder falar e ver o tema chegar nas secretarias municipais de educação, nos grupos de apoio à adoção, né? E era esse a nossa intenção, né, de fazer com que o assunto chegasse, e a gente deu sorte, conseguimos, né, com o apoio do Trilhas do Afeto, nós conseguimos fazer com que o livro chegasse onde ele está chegando, e acho que a ideia é essa, né, que não só a gente diz no contexto escolar, mas o livro ele é também para o pai, para a mãe, para o psicólogo, para o assistente social, né, para as pessoas que estão lá em contato com a criança acolhida, seja na escola ou seja no acolhimento, nos próprios grupos de apoio, no nosso pós-adoção. Aqui em Londrina a gente tem a experiência, né, de trabalhar também com as crianças, então a gente atende as crianças num espaço e os adultos no outro, e a ideia é que a gente possa fortalecê-los também, né, para poder lidar com a sua própria história, a partir da literatura infantil, como já foi dito, é o nosso carro-chefe no Dialogando, são várias as sugestões e acho que é uma ferramenta maravilhosa para a gente falar de assuntos tão complexos como esse com as nossas crianças. Acho que é isso, resumindo, acessem o livro e a gente está à disposição, né, através de e-mail, através de redes sociais, para que a gente possa contribuir aí com essa cultura adotiva desde a mais tenra idade. Maravilhoso. Eu acho que a gente pode colocar também, Ju, o contato delas ali, do e-mail delas e tal, dentro da descrição do vídeo, né? Se vocês permitirem, meninas, porque a gente acha que vão surgir muitas perguntas. Aqui a gente deu só uma pontadinha para as pessoas acessarem todo o material, e eu acredito que a partir do momento que elas começarem a ler, muitas perguntas vão aparecer, algumas aparecem aqui pelas nossas redes, né? Tanto pelos aplicativos só de voz, como também pelo YouTube, e aí a gente já pede ajuda para vocês com as perguntas que chegarem, se vocês nos ajudam a responder. Como é que o pessoal também diz, curta, comente, compartilhe, né? Exatamente. Para a gente poder deixar o contato de vocês, se vocês permitirem, a gente deixa para que as pessoas também possam contactá-las, né, diretamente para conversar a respeito, para mandar alguns questionamentos, às vezes para chamar para falar em outras secretarias de educação, quem sabe, né? E aqui até tem também essa questão do questionamento, né, que eles fazem para a gente nas redes, a gente manda para vocês depois, qualquer coisa vocês ajudam a gente a responder, por gentileza.
porque eles Sim. perguntam, porque como disse a Jussara, aí a gente já convida todo mundo, acessem o nosso YouTube, tem muito episódio bacana lá já, ouçam pelos principais aplicativos de podcast, nós temos vários episódios disponíveis, e todas as pessoas estão deixando comentário, estão se manifestando, estão compartilhando, né? Teve uma pessoa até que deu uma bronca na gente, porque a gente interrompe demais o outro, né? Mas faz parte da Gente, mas conversa. é mais forte do que a gente. É mais forte do que a gente. Diógenes está falando que tem muitos episódios já disponíveis. A cada 15 dias, normalmente às terças-feiras, a gente tem episódio novo. O que significa, como agora a gente está com um repertório aí bem, bem legal, a gente já está com vários assuntos no ar. E aí, quem não conseguiu ouvir, assistir ainda, pode maratonar. Tem muita coisa bacana, enviar para os amigos também. E queria aproveitar esse finalzinho aqui, antes de agradecer as meninas, ainda pela disponibilidade delas em estarem conosco, deixar o convite para as pessoas participarem dos nossos grandes eventos que estão aí para acontecer, né? O Enoapa, que vai ser em São Luís do Maranhão, agora entre os dias 4 e 6 de abril, e também vai acontecer no formato online, ele vai ser um evento híbrido, as inscrições ainda estão abertas, pode deixar o link aqui, né, Diógenes, para o Enoapa, e para o nosso Enapa, que vai ser em Natal, em junho. Eu agora estou sem as datas aqui, 6 a 8 de junho, acho. 6 a 8. Né? O Enoapa é o encontro Norte-Nordeste dos grupos de apoio à adoção, e o Enapa é o nosso encontro nacional de grupos de apoio à adoção. Esse vai ser só presencial, lá em Natal. Estamos preparando uma festa enorme, inclusive para comemorar os 25 anos da ANGAAD. Vai ser sensacional, sensacional. E eu e a Gil vamos estar lá. Estaremos lá. Oba! Vai ser maravilhoso. Olha o link aí na tela. Deixou aqui o link para o nosso Enoapa, e depois deixa do Enapa também, Diógenes, por favor, para as pessoas se inscreverem e participarem conosco. Meninas, gostaria, em nome da ANGAAD, de agradecê-las pela disponibilidade, parabenizá-las pelo trabalho, que trabalho extremamente importante, maravilhoso esse que vocês, juntamente com toda a equipe que trabalhou na escrita, se dedicaram a fazer. Eu tenho certeza absoluta que é um trabalho que vai fazer realmente a diferença na vida das pessoas, não só dos nossos filhos, né? Lógico que a gente faz pensando neles também, mas de todo o mundo com o qual eles convivem e no qual eles estão inseridos. Se o que a gente quer é deixar um mundo melhor, a gente tem que realmente criar estratégias e ferramentas para que isso aconteça. E vocês deram um passo enorme no sentido da criação desse tal mundo melhor que a gente costuma dizer aí, que a gente quer, né? Vocês foram lá e fizeram. Que esse seja só mais um estímulo para que venham mais e mais estudos como esse, trabalhos como esse, e ações de implementação disso no dia a dia das escolas pelo Brasil afora. Muito, muito obrigada. Diógenes, quer deixar a sua fala final aí para a gente poder encerrar mais um episódio maravilhoso? Eu só queria agradecer mais uma vez a vocês pelo que vocês apresentaram, dizendo que a gente fez essa pincelada para dar o gostinho de quero mais, as pessoas acessarem, lerem o livro, chamarem para suas secretarias, chamarem para suas escolas, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao material. Tentei colocar aquela questão do abraço aqui, Ju, mas acho que com 4 pessoas não rola, né? Lembra que a gente faz os abracinhos? Uhum. Mas eu quero que vocês se sintam abraçadas, e só o da Ju que faz o coração, o meu não faz coração, mas que vocês estejam, assim, estamos à vossa disposição. Sempre que precisarem, olha, a gente quer falar de novo, pode ligar para a gente, pode entrar em contato e a gente aceita de coração, tá bom? Um grande beijo para vocês. Espero vocês na próxima, espero
todos vocês que estão assistindo o nosso podcast, comentando, compartilhando, curtindo, participando com a gente, tá bom? Ó, um abraço. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Escutem os outros episódios, curtam, compartilhem. Ai, será que vai, Cleide? Gente, eu não sei porquê, mas o meu faz um monte de coisas. É mó legal. Se o dela tiver, o dela é chique, né? Ai, não sei super legal. O meu faz muitas coisas. Waikiki, olha lá. Tchau. Vamos soltar a nossa vinheta de encerramento. Congelou. Gente, que bonitinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Fizemos mais um episódio lindo. Tchau. Tchau. Até a próxima.